Bom, pessoal, vamos para a ideia do inode. É isso, acho que você tem a obrigação de saber o que é inode antes de sair do curso aí de sistemas operacionais, tá? Extremamente importante. Então, a ideia do inode vai resolver o problema da FAT. Basicamente essa que é a ideia. Em vez de você estar guardando toda a informação de tudo quanto é bloco dentro da RAM, a gente vai estar guardando dentro do próprio disco e puxar para o disco só a informação que precisa na hora que a gente estiver manipulando o arquivo. Vamos ver como é que isso funciona. Então, dentro do disco, eu tenho aqui uma estrutura aqui chamada inode. Isso daqui está dentro do disco. É claro que o sistema operacional, quando ele vai acessar o arquivo, ele lê essa informação e joga para a memória. Mas, a princípio, essa informação aqui está no disco. Então, a princípio está no disco, quando ele vai trabalhar com o arquivo, ele joga essa informação na memória, tá bom? Bom, então a ideia é a seguinte: os primeiros blocos pertencentes ao arquivo, eles estão marcados dentro do inode. Então, se cada bloco tem 1 KB, né? Então, os primeiros 8 kilobytes, tá vendo aqui, ponteiros para os primeiros 8 blocos, os primeiros 8 kilobytes seriam acessados diretamente através dessa estrutura de inode. Então, eu consigo acessar os primeiros 8 kilobytes. Estou falando, olhando esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui. Então, os primeiros 8 kilobytes correspondentes a esse desenho são acessados diretamente olhando essa estrutura aqui do inode. Se por acaso eu precisasse de acessar, por exemplo, 9 kilobytes, quer dizer, o meu arquivo tem 9 kilobytes, então eu vou precisar de ter informação adicional que não está mais dentro do meu inode. Eu vou precisar de blocos para estar apontando, eu vou precisar aqui de blocos, para estar apontando para outros blocos. Eu vou deixar isso mais claro nessa transparência que está aqui. Então vamos ver. Essa transparência aqui, então vamos dar uma olhada. Suponha que você abriu o seu editor de texto e você começou a criar um arquivo. E você já está gravando esse arquivo aqui. À medida que você está criando, você está salvando ele no disco, tá? Então vamos ver aqui os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então os primeiros 10 kilobytes, supondo que a gente está trabalhando com blocos, supondo que são blocos de 1 kilobyte, o usuário está escrevendo lá o arquivinho dele. Quando ele escreveu mais do que 10 kilobytes, aí os ponteiros já não vão estar mais dentro do inode. O inode é isso daqui, tá? Não se confunda. Tem gente que se confunde. Eu tô falando, já apliquei 1 milhão de provas sobre isso. Tem gente que acha que isso daqui é inode. Isso daqui não é inode, tá bom? O inode é só isso daqui, tá bom, pessoal? Aí na hora que você vai para... Na hora que você precisa de 11 kilobytes, aí o que você vai fazer? A informação dos ponteiros não está mais aqui dentro. A gente vai lá, pega um bloco livre e transforma ele em um bloco indireto único aqui. Bloco indireto único. Então, a informação onde está o 11º bloco, né? Vai ser dado por 2 ponteiros. Por esse ponteiro que aponta para esse bloco e depois esse ponteirinho aqui aponta para o bloco que a gente quer. Então, aqui estaria o primeiro bloquinho aqui do seu arquivo que seu editor de texto está criando, o segundo bloquinho, o terceiro bloquinho, vai indo. E aqui está o seu 11º bloquinho, o seu 12º bloquinho, e vai indo até que você esgota esse bloco aqui de ponteiros indiretos. Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que para cada ponteiro eu preciso de 4 bytes, tá bom, pessoal? E aí, como cada bloco tem 1 kilobyte,
Então, eu tenho quantos ponteiros dentro de cada bloco? Quantos ponteiros que eu tenho por bloco? Eu tenho kilobyte dividido por 4, 256 ponteiros, tá bom? Então, eu tenho 256 ponteiros aqui. Então, esse bloquinho que está aqui, que pertence ao arquivo, né, que está sendo editado, esse daqui seria o 11º bloco e vai indo até esse daqui que seria... Então, vamos por 250 mais... seria 200 como são 256, seria 256 mais 10, 266. Então, eu iria até o bloco 266 do arquivo. Então, do bloco 11 até o bloco 266, eles estão sendo apontados por esse bloco indireto único. Pessoal, esse bloco indireto único aqui, ele é um bloco do disco que não foi usado nem para pertencer a arquivo, nem para pertencer a diretório nenhum. Ele foi o sistema operacional, o Unix, pegou esse bloco para servir de bloco de ponteiros, entenderam? Então os blocos podem servir para, a gente já falou para, eu já estou falando pelo menos alguns propósitos para bloco. Um bloco pode servir para pertencer a um arquivo, pode servir para pertencer a um diretório e pode servir para pertencer aí a um bloco de ponteiros. Então esse bloco em particular, ele se tornou bloco de ponteiros. Dentro de um bloco de ponteiros, você não vai colocar informação nenhuma de arquivo nenhum, você não vai colocar informação de nenhuma de diretório nenhum, tá legal, pessoal? É só para ponteiro, tá? Bom, daí vamos supor que aí o seu arquivo está crescendo e você precisa mais de 266 blocos. Então, o que a gente vai... Aqui nessa estrutura, aqui a gente vai pegar aqui um bloco indireto duplo, né? Double Indirect Block. Um bloco indireto duplo. O que significa bloco indireto duplo? Vai ser um bloco que aponta para um bloco de ponteiros que aponta para outros blocos de ponteiros. Então, aqui como eu tenho 256 ponteiros, apontando para blocos de 256 ponteiros, então o meu bloco faz como? Meu arquivo está crescendo. Então, esse bloquinho que você está vendo aqui seria o bloco número 267 do arquivo. Depois esse 268 e vai indo até esse bloquinho aqui que seria 267 mais 255, né? Eu não sei que número que dá esse, mas vocês entenderam a ideia, né? E vai somando tudo isso daqui, então dá um monte de outros blocos aqui. Aí, supondo que você esgotou todos os blocos indiretos duplos. Aí a gente vai para os blocos indiretos triplos, que estão aqui, ó. Triple Indirect Block. Aí você vem jogando todos aqui. Aí, supondo que você acabou e não tem... O seu arquivo continua crescendo e não tem mais como você escrever. Aí, o que significa? Isso significa que você não tem realmente mais como escrever no seu arquivo. O seu arquivo atingiu o tamanho máximo. Aí há uma pergunta que eu sempre faço para os alunos, né, no curso presencial, é isso daqui. Qual o tamanho máximo do arquivo, tá? Qual o tamanho máximo do arquivo? Pessoal, essa aqui será uma pergunta legal de eu fazer na prova, né, pessoal? Vocês conseguem pensar? É que eu não sei. Se eu fosse, eu ia parar a aula agora, tá? Ia falar para vocês calcularem aí qual que é o tamanho máximo do arquivo. Primeiro, vocês entenderam como é que esses blocos indiretos estão sendo usados? Como é que um arquivo está crescendo? Tem muita gente que está assistindo, por exemplo, no curso presencial, tem muita gente que está assistindo eu falando, e aí eu pergunto, vocês entenderam? O pessoal fala, entendemos. Aí eu pergunto, João, você entendeu? Pedro, você entendeu? Todo mundo entendeu.
Aí na hora que eu falo assim, então calcula para mim o tamanho máximo do arquivo. Aí o aluno ele tem dificuldade para calcular o tamanho máximo do arquivo. Eu vejo que ele não entendeu direito não, tá? Vocês conseguem calcular aí o tamanho máximo desse arquivo, pessoal? Bom, eu vou dar a resposta, vou tentar dar a resposta aqui para vocês. Vocês têm 10 kilobytes que vem dos, que é o tamanho máximo, tá? Tamanho máximo do arquivo, tamanho máximo do arquivo. 10 blocos que vem direto aqui do inode, mais 256 blocos que vem do bloco que indireto único, mais 256 vezes 256 ao quadrado, blocos que vêm dos blocos desse Double Indirect Block. Uma dúvida que os alunos acabam tendo quando eu acabo dando como exercício é, eles perguntam assim para mim, professor, mas eu tenho que ir preenchendo na ordem os blocos? Eu falo, é claro que sim, pessoal. É da ordem como eu estou falando. Ó, por exemplo, vem o 10 aqui. Aí, para eu criar o bloco 11, eu criei aqui como bloco indireto único. Eu não posso criar o bloco 11 pulando esse ponteiro aqui, pondo ele aqui direto aqui como bloco 11. Não dá para fazer isso, entenderam? Ele tem que ir preenchendo sequencialmente como eu estou colocando aqui para vocês. Primeiro começa com esses 10 blocos, depois vem com esses 256 blocos, depois vem com esses 256 ao quadrado blocos, depois vem com esses 256 vezes 256 vezes 256 ao cubo blocos. Como cada bloco tem 1 kilobyte, tudo isso vezes 1 kilobyte. Isso daqui é o número de ponteiros, seguindo essa ordem, vezes 1 kilobyte, porque cada bloco desse meu sistema de arquivos tem 1 kilobyte. Aí dá um número aí grande aí, tá legal? Entenderam aí como é que a gente calculou o tamanho máximo? Que tem que seguir essa ordem. A gente tem aqui, na hora que a gente vai preenchendo, realmente tem que preencher esse cara primeiro, bloco indireto único, depois o bloco indireto duplo, depois o bloco indireto triplo. Tem que ser nessa ordem, não dá para ficar pulando. Tem que respeitar aí a forma como funciona aí essa estrutura aí de inodes. Então eu falei que tem que respeitar essa ordem. E a outra coisa que eu estou falando para vocês é que esses blocos indiretos, eu vou escrever aqui porque se cair na prova, pessoal, depois eu tiro nota, daí o aluno fica reclamando, ai professor, o senhor é injusto, nossa. Ó, eu falo, mas o pessoal, não sei se o pessoal presta atenção, mas vamos lá, vai. Os blocos indiretos não pertencem ao inode. De repente eu pergunto na prova, aí, esses blocos aqui pertencem ao inode? Sim, pertence, tira zero, pô, caramba, eu acabei de escrever, ó, os blocos indiretos não pertencem ao inode, tá legal? Esses blocos aqui não tem nada, o inode é só isso daqui, tá? Então o que tem dentro do inode? Tem uma estrutura de ponteiros, né, para blocos aqui diretos, né? E depois ponteiros para blocos que apontam para blocos. Então, ponteiros para blocos indiretos aqui, os blocos. Então, isso aqui são ponteiros para blocos diretos, né? São ponteiros para os blocos do arquivo. E depois ponteiros aqui para 3 tipos de ponteiros. Um ponteiro que aponta para bloco indireto aqui, único, né? E depois para ponteiros que apontam para bloco indireto duplo, né, porque são 2 níveis de ponteiros, e depois para bloco indireto triplo, porque são 3 níveis de ponteiros. Isso é a estrutura do inode, tá legal, pessoal? Não se confunda. Dentro dos atributos que tem aqui, eu tenho o que é aqui dentro dos atributos? Eu tenho, por exemplo, permissões. Sabe aquelas permissões que você usa para mudar usando o chmod, sabe? Que é a permissão de read, write, execução,
para o owner, read, write, execução para o grupo e read, write, execução para outros. Então essas flags que estão aqui de permissão estão dentro desses atributos. O que mais que eu tenho? Eu tenho a hora em que o arquivo foi último momento que ele foi modificado. Tá aí. Então tem um monte de informações que estão dentro do atributo aí. Aí tem uma system call chamado status que você pode estar dando uma olhada aí como é que estão os atributos aí dentro do arquivo, tá? Tá legal, pessoal? Então, é isso daí. Mas deixa eu continuar falando um pouco mais sobre aí os inodes. Então, qual que é a vantagem dessa estrutura dos inodes sobre a FAT? Em vez de a FAT, vocês entenderam que eu tenho que pegar e colocar toda aquela tabelona de ponteiros, quer você esteja usando a tabela inteira ou não, você coloca ela inteira lá na memória. Aí você desperdiça muita RAM, né? Agora, com essa estrutura aqui de inode, eu não vou fazer isso. Na hora que o Unix ele vai ler por exemplo, um arquivo, ele vai lá no disco e pega informação sobre o inode do arquivo que eu estou querendo. Aí, na hora que eu puxo essa informação do inode, eu puxo também, junto com o inode, é claro, né? Eu puxo a informação aqui dos ponteiros do arquivo. E eu vou jogando na minha memória RAM essa informação dos blocos indiretos à medida que eu vou precisando. Então, essa ideia aqui dos inodes é muito mais interessante do que a ideia da FAT, né? Permite com que eu manipule arquivos grandes, jogando para RAM apenas os ponteiros, aqui ó, vai para a memória RAM, apenas os ponteiros que estão sendo usados. Isso daqui é uma vantagem sobre a FAT. Certo?